Pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar do assunto mais bonito da matemática, um dos mais famosos, que mais cai no vestibular: função. Professor, o que é função? No dia a dia, essa ideia de função, ela está associado com a ideia de dependência. Vamos supor, João trabalha com vendas. O valor que ele recebe em reais depende da quantidade de itens que ele vende. Essa ideia de depender tem a ver com a ideia de função. Então, eu posso mudar esse texto e dizer o seguinte: o valor em reais que João vai ganhar está em função da quantidade de itens que ele vai vender. Associa com a ideia de dependência. Vou fazer uma corrida de táxi. Não é algo hoje em dia tão comum mais, né? Mas a ideia eu posso associar também com funções. O valor que eu vou pagar vai depender da distância percorrida. Então, o valor que eu vou pagar está em função da distância percorrida. Ok? Fez essa associação, função com dependência? Meus amigos, ainda vamos resolver muitas questões envolvendo função e contextos do dia a dia. Só que antes, tá? Eu preciso estudar a definição formal de função. O que é, do ponto de vista matemático, essa ideia, essa definição de função? Acompanha comigo, tá? Eu vou ter dois conjuntos, um eu vou chamar de A e o outro eu vou chamar de B. Esse conjunto A, você vai dar o nome de domínio, e o segundo conjunto eu vou chamar de contradomínio. Guarde bem esses nomes, tá? E aí, meus amigos, vou definir função de A em B da seguinte forma: todos os elementos do conjunto A devem estar associados a elementos do conjunto B. E cada elemento do conjunto A associa a um único elemento do conjunto B. Ou seja, todo elemento do domínio sempre vai associar a um único elemento do contradomínio. Meus amigos, esses elementos do contradomínio que eu estou usando, eu vou chamar de imagem. Então, aqui nesse exemplo que eu coloquei, quando o domínio for A, ele está associando com quem? Com o E. Então, o E vai ser a sua imagem. O B, ele associa com o F, a imagem do B vai ser o F. E aqui, qual é a imagem desse elemento C do domínio? G. Ok? Uma definição mais bonita de função poderia ser dita assim: todos os elementos do domínio devem ter imagens e, o mais importante, hein? Cada elemento do domínio só pode ter uma única imagem. Coisinha bonita, tá? Tradicional. Cada elemento do domínio só pode ter uma única imagem. Professor, aos poucos eu vou me acostumando com essas notações, com esses nomes, tá? Eu sei que para muitos é uma ideia vaga, mas aos poucos você vai pegando. Por enquanto, vai guardar essa ideia. Função, eu tenho dois conjuntos, conjunto antes da seta, domínio, depois da seta, contradomínio, e nesse contradomínio, quem eu uso, eu chamo de imagem. Para ser função, todos os elementos do domínio têm que ter imagens, e
cada elemento do domínio só pode ter uma única imagem. O domínio, meus amigos, geralmente eu indico cada elemento por x. Isso tem a ver com o plano cartesiano. O domínio fica no eixo x. E a imagem eu associo com y. Por quê? Porque fica no eixo y do plano cartesiano. E aí, meus amigos, continuando aqui, além desses nomes famosos que eu acabei de apresentar para você, que você vai guardar muito, principalmente domínio e imagem, vem um quarto elemento muito famoso, chamado lei de formação. É exatamente uma sentença, uma equação que o exercício, ou, dependendo do caso, eu vou montar, que serve para relacionar a imagem com o domínio. Como assim, professor? No início, eu vou te dar a equação, eu vou te dar lei de formação, a sentença. Você não tem que preocupar da onde veio. Isso é num outro vídeo que eu vou te ensinar a montar. Então, hoje, eu vou te dar ela montada e você só vai ter que saber como aplicar. Observa que eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Da onde veio? Não importa. O importante é você saber usar, no início, essa lei de formação. Então, aqui tem alguns casos para você. O que eu chamo a tua atenção aqui, quando você vê uma lei de formação, uma sentença, é identificar que sempre a incógnita que está depois da igualdade, ela vai representar o domínio, que eu vi que eu chamava de x, né? E aí, meus amigos, uma outra observação é que, lógico, nem sempre vai ter x. Pode ser t, pode ser p, não importa. O exercício vai mudar. O que você vai ter que guardar é a incógnita que fica depois da igualdade, ela representa sempre o domínio, ok? Isso no futuro vai ser bem importante eu associar. Então, agora, o que eu vou fazer? Coloquei aqui alguns exemplos, até antes de continuar, destaco esse aqui, que esse aqui é um caso comum na física, né? Você que estuda o MRU, movimento retilíneo uniforme, essa equação aqui é a equação do espaço em função do tempo. O que você disse mesmo? Em função. Opa! As equações que eu uso na cinemática representam, tá, modelos matemáticos que são funções. A posição S, ela depende do tempo T. Então, está em função do nosso tempo. Show? Você usa isso muito em situações da física. Vamos lá, então. Como eu disse, nesse vídeo, além de definir função, eu quero que você saiba, tá, como usar a lei de formação. Então, o que eu vou fazer? Eu preparei essa aula, preparei o próximo vídeo só para trabalhar com a ideia de lei de formações. Vou começar bem básico, tá? Dou para você uma função qualquer, e aí, olha só a pergunta, que simples. Qual é a imagem quando x for 6? Ô, gente, olha que simples que é. Aumentar a tua autoestima aí, hein? É só eu copiar a minha sentença e falar para mim, no lugar do x, colocar quem? O nosso amigo que está aqui. Resolve essa conta. Aqui vai dar 30 menos 9, vai ficar 21. Bem simples, pessoal. Qual é o significado disso? Quando o meu domínio, que é o nosso x, muito bem, for 6, a nossa imagem, que é o y, vai ser quanto? 21. É essa a ideia.
Em algumas questões contextualizadas, simplesmente eu faço contas desse jeito. Substituo o x pelo valor que ele deu, resolvo a conta, aquele resultado eu chamo de imagem. Gostou? Vamos aumentar um pouquinho o nível? Eu vou colocar um exemplo de uma notação muito comum quando eu estudo função, que é a famosa notação f parêntese x. Isso aqui, gente, ó, é a mesma coisa que ler f de x. Esse parêntese aqui tem o significado de d, ok? Então, você fala fd menos 1, fd 2. Essa é a ideia. Nessa notação, o f de x é como se fosse o y, pessoal. Não importa, tá? O que vem antes da igualdade. Pode ser f, g, h, João. Tem o mesmo significado que o y. Então, olha só como vou resolver os dois itens. De um modo muito simples, tá, pessoal? O objetivo desse nosso vídeo hoje não é complicar, é te apresentar o básico de funções. Qual é a ideia? Quando eu vejo uma notação como essa, o que eu tenho que pensar? Quem eu coloco aqui dentro do parêntese, pessoal, que você está vendo x, é exatamente o número que eu vou substituir aonde tem o x, aonde tem a incógnita, depois da igualdade. Então, quando eu falo que eu quero calcular f de menos 1, você simplesmente vai copiar toda a sentença que está depois da igualdade e vai substituir o x por quem você colocou aqui dentro. Simplesmente eu vou fazer esse trabalho. Aonde aparece a incógnita, eu substituo por quem eu coloquei aqui dentro. Agora, eu vou fazer aquela matemática básica. Aqui, menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. E o restante eu copio. Aqui vai dar 5. Com 2 vai dar 7. Eu vou ter o quê? 8. Show? Professor, o que significa esse meu resultado que você acabou de calcular? Significa falar que quando x é menos 1, ou seja, o domínio é menos 1, a minha imagem, professor, que sempre vai ser o resultado final da conta, imagem é o y, vai ser igual a quanto? 8. Muito simples, tá? A parte de substituir. Quem eu coloco aqui, eu copio e coloco depois no lugar do x, tá? Depois da minha igualdade. Agora, é importante você saber o que você calculou. Quando o domínio for menos 1, a imagem, que é o resultado final, vai ser 8. Bacana? Pegou a ideia? Vamos fazer mais um aqui. A alternativa B. Eu vou calcular f de 2. Mesma coisa. Quem eu ponho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aonde está a incógnita depois da igualdade. Então, aqui, aonde está o x e aonde está o x, eu vou colocar quem está aqui dentro, que é 2. E o restante da conta, meu amigo, você vai copiando. Não tem erro, tá? Quem você colocar aqui é um aviso. Me substitua depois da igualdade. Quando eu resolver aqui, vai ficar 20. Aqui, quando eu multiplicar, menos 4, mais 1. Vou vir aqui, meus amigos, tá? E f de 2, quando eu calcular, vai ficar exatamente o quê? 17. Show? Não vou escrever como eu escrevi aqui no item A, mas aqui você consegue perceber o quê? Quando x for 2, o domínio for 2, a minha imagem vai ser 17. Bacana? Então, fica aí a nossa ideia. É algo bem mecânico, meus amigos, tá? Quem você coloca aqui dentro,
Você substitui depois da igualdade. Professor, quero calcular f de cão. Olha aí, no lugar do x, você coloca o quê? Cão. Não importa, tá? Você escreve sempre depois da igualdade, no lugar do x, o que está aqui dentro. Basicamente, é essa a ideia. Ah, quero calcular f de gata. Quem eu coloco aqui dentro, eu copio depois da igualdade, no lugar do x, o número, a coisa que eu coloquei aqui dentro. Se você obedecer à risca, tá? Essa ideia, as coisas vão ficar muito mais simples, tá? No universo das funções. Quem você põe aqui dentro do x, você substitui aonde tem x depois da igualdade. Bacana? Mesmo que seja cão, gato, não importa. Vamos resolver mais exercícios. Agora eu vou propor a você o contrário, tá? Observa que aqui eu dou a função f de x, vou copiar aqui, e eu sei que esse exercício muita gente erra, porque muita gente substitui o x por 6. Não, meus amigos, tá? Eu só vou substituir o x se ele falar x é igual a tanto. Ou se eu colocar aqui dentro um valor. O que ele pergunta para mim aqui é exatamente o valor do x, que faz com que o f de x seja igual a quanto? 6. Então, o que você poderia pensar? Eu ponho aqui no lugar do x, que quando eu resolver toda essa conta, vai dar o 6. Às vezes, tá? Sai rápido. Às vezes, tá? Ficar pensando, você gasta um tempo. Então, olha a minha linha de raciocínio. Quando ele quer o x, eu vou copiar, tá? A informação que ele deu, e no lugar do f de x, eu vou copiar a sentença, que é 2x mais 7. E o restante da conta, vou copiar igual. Com isso, meus amigos, montamos uma equação. Vou pegar o 7 e passar para lá, vai ficar menos 1. E quando eu isolo, vai ficar x igual a menos meio. Talvez por isso que muita gente, tá, não conseguiu aí de cabeça já pensar quem eu ponho aqui, que quando eu resolvo vai dar 6. Show? Pessoal, esse item que eu fiz aqui é o contrário dos dois itens, hein? Quando ele já dá o valor do f de x, ele já dá a imagem. O que você quer é o x, o que você quer é o domínio. Quando você quer o x, fica aí a minha sugestão. Copia toda a sentença que ele deu e coloca igual o valor que está aqui. E aí monta uma equação e simplesmente vai isolar. Show? Então, aqui, processo inverso não pode errar. Não vai fazer substituições erradas. Último exercício dessa primeira parte. Ele dá uma função, deixa só eu arrumar aqui, que é uma função g, tá? De R em R, definida por. Antes de eu resolver, deixa só fazer uma observação aqui, tá? Muitas vezes você vai ver isso aqui, R, seta R, que foi a mesma coisa que eu vi aqui. Na maior parte das vezes passa despercebido. E isso não altera o resultado final, como foi aqui nesse item, tá? O que ele quer dizer com isso é que você vai ter uma função cujo o domínio são todos os reais. Lembra que quem fica antes da seta é o domínio, vou chamar de dom, tá? E quem fica depois da seta, que é o meu contradomínio, não vai confundir, hein? Não é a imagem. Depois da seta é sempre o contradomínio. Ele está dizendo R significa que o contradomínio é o conjunto dos reais.
No momento certo, eu vou trabalhar com mais detalhes sobre essa notação, tá? Por enquanto, é só você ficar ligado. Só para falar que o domínio são todos os reais e o contradomínio também. Pessoal, essa função aqui, ela está definida por duas sentenças. Muita gente fica aí bugado em saber qual das sentenças que eu vou substituir. Muito simples, tá? Eu vou substituir na sentença de cima ou na sentença de baixo, de acordo com o intervalo que o x está. Quando ele é maior do que 5, eu vou usar a sentença 2x menos 9. E quando x é menor ou igual a 5, eu vou usar a sentença x mais 8. Então, aqui no item A, é só você verificar. Qual é o x que está aqui? 7. 7 é maior do que 5. Então, eu vou usar a sentença de cima. Verificou? X igual a 7. 7 está no intervalo do x maior do que 5. Usa essa sentença. E aí, meus amigos, você apenas vai ter o trabalho de, no lugar do x, substituir por quem está aqui. Quando eu resolver, vai dar 14 menos 9, 5. Domínio 7, respectiva imagem, 5. Rapidinho, a alternativa B, g de menos 8. Perceba que eu mudei o nome para a função g. Pode ser qualquer nome, tá? Lógica é a mesma. Qual das sentenças que eu vou usar? A de cima ou a de baixo? O x que você está vendo aqui é menos 8. Menos 8 está nesse intervalo, x menor do que 5. Não é verdade? Como menos 8 é um número x menor do que 5, eu vou usar a fórmula de baixo, sempre de acordo com o intervalo. 7 é maior do que 5, usa a sentença de cima. Menos 8 é menor do que 5, usa a sentença de baixo. E agora você simplesmente vai substituir. Quando eu resolver essa conta, meus amigos, g de menos 8 vai ficar igual a 0. Muito bem. Domínio menos 8, imagem igual a 0. Bacana. Etapa inicial foi resolvida. No próximo vídeo, vou fazer questões mais avançadas de função. É o nível 2, tá? Contextualizando e pegando questões que envolvem um pouquinho mais de raciocínio. Bacana? Acompanha todos os vídeos. Eu tenho certeza que função vai ser algo que você vai dominar bastante. Show? É isso, meus amigos. Que a matemática esteja com vocês. Fui!